Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto, eu sou cardiologista, colaborador aqui da página do Cardio Papers. E hoje a gente tem um tema que está super em alta e é medicina de precisão. Mais especificamente, genética no consultório. O que você precisa saber? E para isso, trouxe um amigão meu aqui, Vini. Seja bem-vindo, meu parceiro. Vinícius Correia aqui, médico cardiologista do INCOR. Vini, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso videocast, nosso podcast aqui nos nossos estúdios da AFIA. Vini, por favor, se apresenta aí, cara. Conta pra eles quem que você é. Zé, muito obrigado aí pela apresentação. O Zé é meu grande amigo aí de plantão no Sírio, trabalhamos também junto no INCOR. E eu sou Vinícius Correia, médico formado na Unicamp, fiz clínica depois lá na USP, fiz preceptoria de emergências e depois cardiologia no INCOR e fellow em emergências cardiológicas. Depois fui para o grupo de miocardiopatias e doenças da aorta e agora eu também estou no centro de pesquisa lá do Cardiogem, que é o centro de medicina de precisão do INCOR, onde a gente estuda bastante e pesquisa genética nas doenças cardiológicas. Então, hoje a gente vai trazer esse assunto que está em ascensão, que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Os grandes centros já têm isso, né, cara? E principalmente nos novos guidelines. Perfeito. Os guidelines agora estão recomendando teste genético para diversas situações de maneira oficial e formal. E é isso que a gente tem que aprender aqui quando solicitar o teste genético, como interpretar o teste genético e saber a diferença entre os diferentes testes genéticos aí. Então é isso que a gente vai trazer de forma prática aqui hoje. Um assunto que, né, na facu é pesado, mas aqui a gente vai tentar deixar de uma forma mais desenrolada, estilo Cardio Papers e bola na rede. E é um assunto que, assim, a genética tá aí, gente. Você goste ou não, tá? É mais fácil você não gastar energia para uma mudança, né? O Lapa sempre comenta isso também do pessoal sobre inteligência artificial, mas é um assunto que veio para ficar. É um assunto que vai crescer, a gente tem que se adaptar, queira ou não. E isso só vai aumentar nos próximos anos. A gente está desenvolvendo muita coisa agora sobre genética, medicina de precisão, então nada mais que vocês já ficarem atentos e conhecerem sobre esse assunto. Mas antes disso, Vini, para quem quiser saber um pouquinho mais aí, você comentou do Cardiogem, vai ter alguma coisa aí? Opa! Pessoal, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre genética na prática clínica, no consultório. Voltado mais para cardio, né? Exatamente, para cardiologia. A gente vai fazer um simpósio de medicina de precisão na cardiologia nos dias 27 e 28 de outubro no INCOR. Então vai ter a parte... Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo vai ter a parte online, que você pode assistir todo o simpósio de maneira online, mas a gente recomenda vocês fazerem a parte presencial e o hands-on. Vai ter uma parte teórica na sexta à noite e sábado o dia inteiro vai ser hands-on. Então, só mão na massa. Só mão na massa, casos clínicos, como fazer aconselhamento genético, como interpretar o teste genético e até mesmo vocês vão conhecer como que a gente faz os testes, o laboratório. Então é uma coisa muito prática e que vocês vão utilizar no consultório de vocês. Isso mudou completamente minha prática clínica no consultório, desde que eu entrei no Cardiogem. Eu penso de maneira diferente e eu aplico a genética no meu dia a dia. Então acho que isso é muito importante para todos os cardiologistas já formados e também para os que estão em formação, porque isso não tem, a gente não encontra na residência, nenhuma residência no Brasil. Então, ainda, né? Ainda. Então, devemos nos atualizar e se inteirar sobre o tema. O negócio vai mudar a sua prática, não tenha dúvida. E ainda mais as aulas da parte teórica vão ficar disponíveis online, os primeiros simpósios também. E esse aqui vai ser praticamente hands-on. Então, a gente vai deixar o link aqui para quem quiser se saber um pouquinho mais, se inscrever. Final de outubro agora de 2023 em São Paulo, aqui no INCOR. E depois no finalzinho a gente comenta mais um pouquinho, né? Bom, mas Vini, vamos falar disso agora então, cara, de medicina de precisão, teste genético. Qual que é a importância do teste genético na cardiologia hoje, em 2023? Boa. Zé, então é uma coisa muito em ascensão e que a gente está incorporando na nossa prática clínica e já virou realidade, né? Não é uma coisa do futuro, já é o presente. Então, eu vou dar alguns exemplos em que o teste genético
ele altera a nossa prática clínica. Tem 4 pilares, basicamente, que a gente tem que pensar, raciocinar em termos de teste genético. O primeiro é o diagnóstico. Ele auxilia no diagnóstico da doença que a gente está procurando, mas também nos diagnósticos diferenciais. Então, um exemplo mais clássico é na cardiomiopatia hipertrófica. Vai ter podcast disso, hein? Vai ter podcast, então depois vocês deem uma olhada lá. Fiquem ligados. Pacientes que têm espessamento septal no ecocardiograma, por exemplo. A gente jura que é cardiomiopatia hipertrófica. A gente pede o teste genético, que está indicado por diretriz, pedir o teste genético na suspeita de hipertrófica, e aí vai lá, dá uma variante patogênica em um gene não relacionado à cardiomiopatia hipertrófica, mas sim à doença de Fabry, por exemplo. Isso muda completamente nosso segmento clínico, nosso prognóstico, o que a gente vai orientar para o paciente e também o nosso tratamento. Boa. Então, isso já começa daí. O teste genético ajuda muito no diagnóstico. Divisor Não de só águas, né? nas cardiomiopatias, mas também nas aortopatias, nas canalopatias. O teste genético começou nas canalopatias, depois foi se desenvolvendo, foi para a parte do lípides, depois começou a ter um link para cardiomiopatias quando a gente começou a fazer teste genético mais para arritmogênica também, para cardiomipatia arritmogênica. E aí sim veio o link do teste genético que migrou das canalopatias para as cardiomiopatias. Então, hoje em dia, ele é aplicável em todas essas situações e também nas cardiopatias congênitas. Então, hoje abriu muito nosso leque em onde a gente consegue aplicar o teste genético. Outro ponto importante é no prognóstico. Então, no prognóstico, tanto a variante específica que a gente encontra, quanto o número de variantes, que é o que a gente chama de carga genética, influencia no prognóstico. Um exemplo disso é na cardiomiopatia hipertrófica também. A gente tem, por exemplo, o MYH7, que é um gene relacionado à cardiomiopatia hipertrófica. Quando a gente encontra uma variante neste gene, o paciente tem um pior prognóstico do que variantes em outros genes relacionados à mesma doença. E quando a gente tem mais de uma variante, o prognóstico também é pior. Então, segunda aplicação, diagnóstico, prognóstico. A terceira, no tratamento. Como eu falei, aquele exemplo do paciente com espessamento ventricular que a gente acha que é hipertrófico e é Fabry, muda completamente o tratamento. Lógico, Outra coisa, nos pacientes com hipercolesterolemia familiar. Se a gente suspeita de hipercol familiar, a gente pede o teste genético e confirma, a gente sabe que a presença de certas variantes aumentam mais de 3 a 5 vezes o risco cardiovascular, e isso pode mudar a nossa estratificação de risco e a droga que a gente vai utilizar no tratamento da dislipidemia. Perfeito. Outro exemplo é nas aortopatias. Quando a gente faz o teste genético, que eu vou comentar as indicações diante de um paciente com aneurisma de aorta, e a gente encontra uma variante patogênica, muda o cutoff das indicações cirúrgicas, porque a gente sabe que nas aortopatias genéticas, o paciente ele rompe a aorta antes de dilatar normalmente o que acontece nos aneurismas esporádicos. O paciente dilata, rompe ou disseca. Nas aortopatias genéticas, ele não chega a dilatar tanto para romper. Então, ele rompe com diâmetros menores. Por isso, a gente acaba diminuindo o cutoff. Então, Legal. Isso muda o tratamento e pode evitar um desfecho desfavorável. E a última indicação aqui seria para screening familiar. Perfeito. Isso muda também o que a gente vai orientar para a família. Uma vez que a gente encontra uma variante patogênica no probando, que é o caso índice, a gente vai ter que fazer esse teste na família e saber como orientar os familiares de primeiro grau. Então, muda completamente diagnóstico, prognóstico, tratamento e até mesmo orientação familiar. E quando a gente procura nos familiares, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e intervir também de maneira precoce nos familiares. Muito bom. Bom, você comentou que tem várias áreas aí que podem ser. Você pode falar pra gente, Vinícius? Você comentou de aorta, arritmia, cardiopatia, lípides e tal. Você consegue citar alguns exemplos de cada uma dessas aí pra gente? Vamos lá. Então, nas aortopatias, que é o que eu mais trabalho no meu dia a dia, a gente tem as doenças genéticas da aorta, sindrômicas e não sindrômicas. Sindrômicas é as que a gente mais conhece, que é Marfan, mas também Logites e Ehlers-Danlos. E tem as não sindrômicas também, que estão relacionadas a algumas
alguns genes específicos, como a CTA2, MILK. Mas o que é importante, o cardiologista clínico que está lá no consultório saber? Quando eu vou pedir um teste genético para aortopatias? Então, é quando você encontra um paciente com aneurisma ou dissecção de aorta abaixo dos 60 anos. Quantas vezes a gente já pegou um paciente assim no dia a dia e não pediu o teste genético? Vou te falar, se bobear, acho que a maioria dos casos, caramba. Pois é, então é uma indicação que a gente não conhece e que pode mudar completamente o desfecho do paciente ou até mesmo dos familiares. Quando o paciente tem características sindrômicas claras de Marfan, Loeys-Dietz, o paciente tem história familiar de primeiro ou de segundo grau de aneurisma ou dissecção, ou tem uma morte súbita inexplicada em parentes de primeiro ou segundo grau. Então, essas são as 4 indicações para pedir teste genético nas aortopatias. Maravilha. Nas cardiomiopatias, então, o teste genético pode ajudar principalmente na hipertrófica, na arritmogênica e nas dilatadas. Boa. São os 3 grupos que o teste genético ajuda mais em termos de diagnóstico e prognóstico. Tem um papel um pouco menos importante no miocárdio não compactado, que também já está mudando a nomenclatura, mas a gente também acaba aplicando para amiloidose, para as cardiopatias congênitas, também pode nos auxiliar. Mas quando que a gente vai pedir? De maneira geral, quando o paciente tem um fenótipo clássico de hipertrófica ou de arritmogênica, quando a gente suspeita de alguma fenocópia para ajudar também no diagnóstico diferencial. Espessamento septal ali. Espessamento septal, basicamente. Ou se o paciente tem manifestações extracardíacas, como, por exemplo, neuropatia periférica, angioqueratoma, que a gente vai pensar em alguma fenocópia. Quando a gente suspeita de amiloidose, quando a gente tem uma cardiomiopatia dilatada, em pacientes com menos de 60 anos sem uma causa definida. Putz. Quantas vezes também a gente já não pegou esse paciente no consultório? Louco, demais, né? Muitos. Paciente com insuficiência cardíaca a esclarecer. Já investigou as principais causas e não acha. Muito Temos comum. que pedir teste genético. Ainda mais com histórico familiar ainda. Exatamente. Então, esses são alguns exemplos. Para arritmias, ele é muito útil nas canalopatias de maneira geral, principalmente no QT longo, em que o rendimento do teste genético é muito alto. Né? Para mim também doenças do sistema de condução isolado, quando a gente não acha outra causa, FA isolada, FA primária, né? E também morte súbita, TVPC, né, taquicardia ventricular polimórfica, ajuda bastante. Então, quanto que a gente vai pedir nesse contexto de arritmias? Então, quando a gente tiver um padrão clássico de Brugada tipo 1, ou quando o paciente tiver fenótipo de QT longo, ou tiver, onde suspeitar de TVPC, ou quando ele tem alguma doença do sistema de condução sem causa definida. Isso também a gente pega. No pronto-socorro, lá do INCOR bastante, no consultório, pacientes com doenças do sistema de condução diversos e que a gente não encontrou nenhuma causa. Teste genético, tá? E também FA isolada. Para as dislipidemias, a gente tem, por exemplo, a hipercol familiar, algumas outras doenças menos comuns, como lipodistrofia, citoesterolemia também, Perfeito. Que é outra doença genética relacionada aos lípides. E quando que a gente vai solicitar teste genético de maneira geral nas dislipidemias? Então, quando a gente tem uma dislipidemia sem causa secundária associada, então a gente tem que descartar síndrome nefrótica, hipotiroidismo, Perfeito. Medicações que alteram o colesterol e, neste contexto, pacientes que tenham o LDL acima de 230 ou acima de 210 com história familiar de DAC precoce ou história própria de DAC precoce, ou quando o paciente tem um LDL acima de 210 com história familiar de primeiro grau, do paciente com hipercol familiar também, ou crianças abaixo de 18 anos com LDL acima de 160. Então essas são as indicações clássicas para a gente pedir um teste genético no contexto de dislipidemias. E, por fim, o 5º grupo são as rasopatias, que são doenças relacionadas à mutação da via RAS-MAP-quinase, que vão levar a doenças como síndrome de Noonan, síndrome de Leopard, que são doenças mais raras, que levam a diversas características fenotípicas como baixa estatura, pescoço alado, mas principalmente aumento da espessura septal do ventrículo esquerdo. E isso vai levar a gente pensar em rasopatias e a gente vai pedir, logicamente, o teste genético. Então, esse é o panorama geral
dos testes genéticos nas doenças cardíacas. Boa, mas assim, como é que vai ser? Eu vou chegar e vou escrever, solicito teste genético para cardiopatias, né? Como é que eu vou falar sobre isso? Porque todo teste genético ele é igual? Não, isso é uma ótima pergunta. Nem todo teste genético é igual, a gente tem que saber solicitar primeiramente. Então a gente tem, primeiro, o painel genético, que é o mais utilizado, que a gente vai procurar os genes alvos relacionados à suspeita clínica. Então, por exemplo, no Fleury, que é um laboratório que faz o teste genético, Não temos conflito de não interesse. tem isso que eu ia falar, não temos conflito de interesse. Mas é um dos laboratórios aqui em São Paulo que faz. Ele já tem os painéis separados para ortopatias, painel para cardiomiopatias, dislipidemias. Então ele já tem esses painéis que são os principais genes relacionados e conhecidos até hoje, nos quais tem algumas variantes que levam a essas doenças genéticas. Então você vai pedir um painel genético para a suspeita clínica que você está pensando. Então, por exemplo, paciente com espessamento septal. Painel genético para cardiomiopatias, e aí você coloca na hipótese diagnóstica cardiomiopatia hipertrófica. E aí ele vai procurar os genes associados a espessamento septal. Maravilha. Tá? Então é algo que tem um custo mais baixo e é mais direcionado. Certo? E aí temos testes mais amplos, que é o exoma. O exoma é um teste que vai sequenciar todas as regiões codificantes do DNA, que é conhecido como exon. Só que é um teste mais caro e mais demorado. E a gente vai pedir quando geralmente a gente não tem uma suspeita clínica tão clara, tão direcionada. A gente quer um teste mais amplo. Ou quando o meu painel deu negativo e ainda tem uma suspeita clínica alta. Entendi. E aí o exoma, ele vai, então, procurar tanto aqueles genes que estão relacionados à minha suspeita clínica, mas também o geneticista ele é obrigado a reportar achados secundários, ou seja, de variantes possíveis encontradas em genes que não estão associados à minha suspeita clínica inicial. Então, posso ter alguma variante, por exemplo, BRCA1, BRCA2, Sim, relacionados a neoplasias, que eu vou ter que orientar o meu paciente como achado secundário. Então, tem a possibilidade de eu encontrar coisas também que eu não estou procurando. tipo incidentaloma que a gente acha. Exatamente. E aí a gente vai ter que orientar o paciente e os familiares em relação aos achados secundários. E por fim, a gente tem o genoma. O genoma é o teste mais amplo inteiro, que vai mapear tanto as regiões codificantes, os exons, e os introns, que são as não codificantes. E aí, porque a gente sabe que os introns também têm algumas influências na expressão das regiões codificantes. Então, isso é mais para pesquisa, fazer o genoma, e é muito caro, né? Então, não está disponível nesses laboratórios para a gente solicitar um genoma humano. Perfeito. A gente solicita painel genético, tá? E tem um que é mais direcionado que o painel, que é o Sanger. O Sanger, o que é? Vamos supor que chega um paciente para a gente com o teste genético com uma variante em MYH7, que é um gene relacionado a hipertrófica. Então, tem uma variante patogênica em MYH7. Eu vou pesquisar apenas essa variante específica nos familiares. Eu não vou fazer um painel nos familiares. Mas porque você já pegou essa variante no caso índice. E aí eu só vou pesquisar apenas essa variante neste gene específico nos familiares. Então, a gente tá afunilando, né? Então, a gente começa do painel vai positivo, pego aquele gene e vou fazer o Sanger daquele gene na família. Exatamente. Tá. E o Sanger é uma sonda que você vai pesquisar exatamente aquela variante no sangue dos familiares. A maioria é sangue, então, a gente vai fazer. A maioria é sangue. Tem também saliva, né, que você pode fazer, mas o que a gente mais coleta lá é sangue. Legal. Tá? E então esses são os principais tipos de teste genético na nossa prática. Beleza, então, mas a gente comentou e assim, e Money, quanto que é? Quanto que o cara vai desembolsar? Convênio cobre? Ainda é algo relativamente caro. Tá em torno de R$2.000 a R$4.000 um painel genético hoje em dia. Se a gente for pedir um exoma, por exemplo, R$6.000 a R$8.000. Mas a gente tem que pensar o seguinte. É uma vez na vida. Vamos comparar, uma vez na vida, e vamos comparar quanto custa uma ressonância, um PET-CT, solicitado de maneira desnecessária, que a gente acaba fazendo, às vezes porque a gente está perdido no diagnóstico do paciente.
a gente acaba pedindo ressonância PET-CT sem necessidade, sendo que um teste genético já poderia me antecipar um diagnóstico. Não, e fora que assim, se você fecha um teste genético positivo para um paciente, rastreia a família, e você consegue evitar alguma coisa no futuro, isso também tem que estar embutido nesse valor ali, né? Um valor agregado junto desse e até produto. mesmo intervenções desnecessárias. Não, justo. E até, enfim, indicar cirurgia mais precocemente. Exatamente. Enfim. Então, a gente acaba gastando um certo dinheiro, mas economizando do outro lado. Perfeito. Né? Ou até gastando mais, né? Também descobre e vai atrás de outras coisas, né? E os convênios, eles não costumam cobrir, mas alguns convênios melhores costumam, com relatório específico do geneticista, você consegue, às vezes, cobertura para painel de ortopatias e rasopatias. Mas são bem específicos para esse grupo de painel, até o momento. Pode ser que mais para frente os convênios comecem a cobrir. E é baratear o custo, né? Disponibilizando mais, aí talvez seja uma coisa que acabe baixando mesmo. Beleza. Mas maravilha. Então eu cheguei lá, bonitão, peguei um paciente no meu consultório. Eu já fiz isso também, né, na hipertrófica, num paciente com dislipidemia. Beleza, escrevi lá o teste genético, painel, né? Painel genético para dislipidemia ou para cardiomiopatia. Legal, o paciente volta com R$2.000 a menos no bolso. Doutor, tá aqui. E agora? O que eu vou fazer, né? Como eu vou interpretar esse teste genético? Boa, Zé. Isso é muito importante e eu vou trazer um insight aqui para vocês sobre isso, mas primeiro alguns recados importantes. Primeiro, olha só o que está acontecendo aqui em São Paulo. O paciente ele consegue chegar no site do Fleury, né? Ele viu na internet, posso fazer um painel genético para, sei lá, para ver se eu tenho doença no coração. Aí vai lá, ele mesmo pode fazer o teste sem pedido médico. Sei. Ele recebe por e-mail o resultado do teste e como que ele vai interpretar se nem o médico dele sabe interpretar. Então esse é o primeiro ponto. Né? Esse é o primeiro ponto. Isso vai gerar uma ansiedade desnecessária e possíveis intervenções desnecessárias. Cara, eu comento só, não sei se chegou a ver assim, né? Tem um ator que é o... agora me fugiu o nome. O ator que faz o Thor. Eu não sei o nome da também, Marvel, mas enfim. eu sei quem é. E ele fez isso, né? Então ele descobriu que ele tem um gene que aumenta o risco de desenvolver Alzheimer no futuro. Isso o cara afastou da carreira, enfim... E aí, né? Qual o impacto que isso vai gerar, né? Você tem o gene, mas você não foi exposto aos gatilhos, né, ambientais, etc. E aí, você vai desenvolver ou não? Isso gera uma baita ansiedade, né? Por isso que todas as diretrizes, hoje em dia, que estão recomendando teste genético, eles estão recomendando um aconselhamento genético pré-teste. Ótimo. Além do pós-teste, tem que ter o pré-teste também. Então, para quê? Para você explicar para o paciente o que é o teste genético, o que você pode encontrar no teste genético e o que fazer diante dos possíveis resultados desse teste genético. E esse aconselhamento deve ser feito por um médico que esteja apto para isso. Então, um médico que tenha treinamento em genética, tá? E hoje em dia o ideal mesmo seria a composição de alguns heart teams, assim como a gente tem para válvula, para coronária, mas também para genética. Então é o que a gente está fazendo no INCOR. No Cardiogen, a gente criou um heart team lá, em que a gente tem médicos cardiologistas especializados em genética, nós temos geneticistas, biomédicos e médicos cardiologistas nas diferentes áreas, então arritmias, ortopatias, cardiomiopatias, que vão discutir os casos e chegar a uma melhor conduta de aconselhamento de intervenções para aquele caso específico, logicamente em conjunto com o médico assistente do paciente. Então isso que é a ideia hoje em dia, de se construir esses heart teams, né, com profissionais especializados na área para a gente conseguir fazer o melhor aconselhamento possível. E uma coisa importante de dizer é que os laboratórios particulares não oferecem esse tipo de serviço. Eles oferecem um teste, mas aí o cara que vai laudar, ele só sabe qual que é a suspeita clínica. Ele não tem acesso ao heredograma, ele não tem acesso a dados da história familiar que são super importantes, da história pessoal, que podem mudar o laudo dele.
Então, por isso que é importante hoje a gente falar desse Heart Team na genética, esses serviços de referências que tenham esse grupo de especialistas que consigam interpretar o teste de maneira mais precisa. E também a gente tem que ter em mente que o teste genético não é um check-up, não faz parte do check-up. Tomo de corpo inteiro não é check-up. Faz para alguns aí. E também teste genético não faz parte do check-up, ele tem as suas indicações e a gente tem que saber interpretar. Então, vamos lá, como interpretar? Uma coisa que nós temos que ter em mente é que um fenótipo específico, por exemplo, espessamento septal, pode estar associado a diversos genes. E um gene pode estar associado a diversos fenótipos. Lascou. Então, nós temos que saber isso. A gente tem alguns bancos de dados para consultar, que é o ClinGen, o Franklin, que são bancos de dados que a gente utiliza. E, a partir disso, os geneticistas vão laudar a variante que eles encontraram no gene específico e associar o fenótipo para poder laudar. E aí, cada variante é o que a gente chamava de mutação. Não existe mais esse termo mutação. A gente mudou esse termo para variante genética. E essa variante é alteração genética encontrada em determinado gene. E essa variante ela pode ser benigna, provavelmente benigna, VUS, que é variante de significado incerto, provavelmente patogênica e patogênica. Essa classificação é a classificação do Colégio Americano de Genética Médica. E esse colégio americano, ele se pauta em diversos critérios, que eu não vou entrar aqui em detalhe, porque isso é mais o geneticista que tem contato, porque ele que classifica as variantes, tá? A gente, cardiologista, tem que saber, a partir do que a gente tem, qual variante que a gente tem, o que fazer com ela, mas o geneticista que vai determinar se ela é uma variante benigna ou provavelmente patogênica, por esses critérios do ACMG. E aí, de acordo com essas variantes, nós, cardiologistas, temos que saber o que fazer. Então, vamos lá. Prática. Veio o teste genético benigno ou provavelmente benigno. O que é isso? Uma variante benigna ou provavelmente benigna. Então, neste caso, a gente não pode relacionar a variante encontrada, a mutação, entre aspas, encontrada naquele gene, à doença que a gente está procurando. Tá. Isso vem no laudo? Vem no laudo. Que é provavelmente benigno e tal. Não vou ser eu que vou ter que entrar na base de dados. Não. Legal. Não. Isso já vem no laudo. E aí, o que fazer em relação a isso? Nós devemos... A gente não vai fazer o teste genético nos familiares. Tá. Porque a gente não encontrou nada no probando. Probando, pessoal, é caso índice. É o paciente índice que a gente está procurando a variante específica. Como a gente não encontrou uma variante patogênica, possivelmente patogênica no probando, a gente não vai replicar esse teste genético nos familiares. Mas nós temos que ter em mente que o teste genético ele tem limitações. Ele muda a cada dia, porque o nosso banco de dados mundiais mudam todo dia. Novas variantes são descritas. Então um teste vou ter que fazer novo teste genético, vou gastar mais daqui 2 anos. Então, um teste genético negativo, entre aspas, ou seja, uma variante sem variantes ou variante benigna ou provavelmente benigna encontrada, pode ser que mais para frente isso mude. Então, o que eu tenho que ter em mente? Putz, isso ainda pode ser uma doença genética. Então, o que eu vou orientar para os familiares? Eles devam passar no cardiologista, fazer uma avaliação clínica e exames direcionados para aquela minha suspeita clínica. Ponto. Não vou taxar ninguém com doença XYZ. Não, tá? Então, essa é a recomendação. Agora, quando o teste quando a gente encontra uma variante patogênica ou possivelmente, né, provavelmente patogênica, aí o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar essa variante pelo método de Sanger, que a gente comentou, nos familiares de primeiro grau. Certo. Se vier positivo nesses familiares de primeiro grau, a gente vai lá avaliar o fenótipo desses familiares, tá? E aí acompanhar esses familiares porque eles têm risco de desenvolver a doença. Muitas vezes a gente acaba já diagnosticando uma doença ainda subclínica com fenótipo, ele já tem, por exemplo, um espessamento septal, mas não tem manifestação clínica. E já pode até iniciar o tratamento a depender da doença de base. Legal. Se o teste genético vier negativo, a gente pode dar uma alta do segmento
desse familiar, tá? E o que gera mais dúvida, na verdade, é o VUS, variante de significado incerto. O que é isso? É uma grande limitação dos nossos testes. A gente não consegue classificar essa variante nem como benigna ou provavelmente benigna e nem patogênica ou provavelmente patogênica. Ela cai naquele meio termo. Na meiuca, na zona cinzenta. Na zona cinzenta. E o que fazer com VUS? Nós, de maneira geral, o que a gente faz? Vamos chamar os familiares de primeiro grau, fazer o teste de Sanger dessa VUS nesses pacientes e também fazer alguns exames adicionais para tentar caracterizar o fenótipo desses familiares. Por quê? Porque se eu encontrar essa mesma variante nos familiares com o mesmo fenótipo, aí já vai ter algum significado aí. Reclassificada em provavelmente patogênica ou patogênica. Legal. Então muda a minha classificação da minha variante. Então VUS, o que a gente faz com o VUS? Segrega a variante na família. Esse que é o termo que a gente utiliza. Ou seja, chama os familiares, faz o teste genético e avalia o fenótipo. Maravilha. Tá? Então isso que é o que o cardiologista tem que saber do ponto de vista de interpretação do teste genético. Tá? E por fim, né, uma coisa que nós temos que saber também em relação à interpretação do teste genético é o rendimento dos testes. Então, se eu peço um teste genético para determinada suspeita clínica, eu tenho que saber mais ou menos em quantos % dos pacientes com aquela suspeita eu vou ter um teste genético positivo para não ter frustrações. Certo. Então, por exemplo... Isso é o quanto rende um teste. É quanto rende um teste. Entendi. E quanto que rende um teste? Depende da sua suspeita clínica. Se você tem um paciente com suspeita de hipertrófica, mais ou menos 40% a 60% dos testes vem positivo. Os outros 40% não vão vir positivos. Pode ser uma limitação nossa, sim, genes que a gente mas não conhece, o teste pode ser teste realmente negativo, tá? Agora, se a gente pegar, por exemplo, síndrome do QT longo, 80% de rendimento. Então, é muito útil. Então, né? quase que a chance de se vier negativo não ser, assim, não é 100%, eu entendo, mas fala um pouco menos a favor do que, por exemplo, na hipertrófica, que rende menos. Exatamente. Marfan, 90% de rendimento de teste genético. Agora, se a gente pegar, por exemplo, síndrome de Brugada, mais ou menos 20% de rendimento de teste. Miocárdio não compactado, que a gente nem chama mais de miocárdio não compactado, mas em geral 10% de rendimento. Entendi. Então vejam como é muito diferente o rendimento. Então a gente tem que, uma vez que a gente pede o teste para determinada suspeita, procurar o rendimento desse teste genético na literatura. É, né, quase que muda a probabilidade pré-teste desse teste vir positivo, né? Naquela determinada doença. E isso a gente já tem que aconselhar o paciente no momento pré-teste, né? Ali antes de solicitar o teste genético. Então vejam que vou pedir um teste de R$2.000, mas o rendimento dele é 10%. O cara já dá uma brochada ali, né? Já dá uma miada ali. Então a gente tem que orientar, logicamente, o paciente, os familiares disso. Legal. Antes da gente solicitar o teste, tá? Então esses são alguns highlights que eu queria passar sobre a genética na cardiologia e mostrar para vocês que ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é importante saber as indicações, as limitações do teste e o que fazer diante dos principais resultados do teste genético. Boa, ninguém aqui vai virar um especialista em genética em meia hora, 40 minutos de podcast, mas, putz, foi um negócio assim que eu não tive isso na minha formação na faculdade, não tive isso na residência, nem de clínica, nem de cardio. É um negócio que eu tô começando a ter um contato maior agora também, em especial porque também tiro muita dúvida com você, né? Então, por isso que pega os casos no consultório, peguei hipertrófico, peguei dislipidemia. Cara, é um negócio que veio para ficar, né? Sem dúvida. É um negócio que a gente tem que se atualizar, tem que conhecer um pouquinho mais. Vini, então vai ter esse simpósio agora no fim do mês de outubro aqui em São Paulo. Se quiser só reforçar o convite aí, você vai estar lá, a galera vai poder tirar foto com você, pedir autógrafo. Não, estaremos lá. Vai ser no dia 27 e 28 agora de outubro. Vai ser um simpósio muito interessante em que a gente vai falar mais detalhadamente do que eu falei hoje, né, sobre a genética na prática, e também no hands-on vocês vão conseguir aplicar, ver como isso é útil na prática e em formato de casos clínicos. Com atores e tudo mais, né? E tudo mais. Massa. E eu queria agradecer também a
a doutora Natália Olivetti, que ela ia estar aqui com a gente hoje, infelizmente ela não pôde vir, mas ela deu bastante insights aqui para esse podcast e ela também estará lá no simpósio. E também para o professor Krieger, que é o nosso chefe da unidade lá do Cardiogen. Se o pessoal quiser achar mais um pouquinho do Cardiogen nas redes sociais aí... o @Cardiogen, né, que é o nosso Instagram. E queria agradecer de novo o Zé aí pelo convite. Se quiserem tirar alguma dúvida específica comigo também, é Dr. Vinícius Correia. E tô aí para o que precisarem e conte comigo para as próximas aí, Zé. Vai ver o pessoal junto aí lá no simpósio, né? Então, só lembrando, final do mês de outubro, né? A gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber um pouquinho mais. E, bom, eu acho que... E o Zé também estaria lá conosco. Mas infelizmente ele já tá com viagem marcada, não vai poder lá. Marcada aí, não vai arranjar problema lá em casa, melhor não. Isso aí. Mas na próxima seguramente eu vou estar, Boa. Que é um assunto muito importante e assim, a gente precisa se capacitar. Bom, Vini, valeu, cara. Vejo você no nosso próximo podcast, que já tá marcado, hein? Cardiomiopatia hipertrófica aqui. Bora lá, vai ser bom. Pra quem não sabe, o Vini manja de genética, de aorta, de emergência. Imagina. Né? De miocardiopatia. E é um assunto em alta, hein, miocardiopatias. Vai ser legal esse podcast. Com certeza. Vini, a gente se vê no próximo. Galera, muito obrigado. Se vocês gostaram do podcast, não deixem de curtir, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para saber das notificações. Aqui a gente tem muito conteúdo, a gente atualiza vocês de uma forma fácil. E, Vini, cara, valeu, irmão. Tamo junto. Se vê no próximo aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um Valeu, abraço. pessoal. Tchau, tchau.